Minha namorada disse, eu ainda estou vendo ele. Lide com isso. Eu respondi, ok. Então arrumei minhas coisas enquanto ela estava na casa dele, deixei um bilhete no balcão escrito boa sorte com ele e fui embora. Quando ela voltou, encontrou o armário vazio. Valeu demais por estarem aqui. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e dar aquele hype no vídeo para fortalecer o canal. Agora, bora pro vídeo. Meu nome é Jake, tenho 29 anos. Minha namorada, Lena, tem 27. Estávamos juntos havia pouco mais de 3 anos e morando juntos há quase 1. Se você perguntasse a ela, diria que éramos um casal confortável. Se perguntasse a mim, eu diria que fui desaparecendo aos poucos dentro do meu próprio apartamento. Lena tem um jeito de falar que sempre soa como tédio. Mesmo quando faz uma pergunta simples, tudo sai cortante. Nada do que eu fazia estava certo. Ou era óbvio demais, inconveniente demais, ou simplesmente errado. O jeito como eu colocava a louça na lava-louças, o jeito como eu mastigava, o fato de ainda usar camisetas de bandas desbotadas. Ela gostava de lembrar que já tinha superado essa fase. Não começou assim. Pelo menos é o que eu achava. Mas, em algum ponto do caminho, a paciência dela evaporou, e eu virei algo parecido com um móvel no meio do caminho, só servindo para atrapalhar. Cerca de 2 meses atrás, ela começou a sair mais. Não eram noites com amigas, nem eventos de trabalho. Era só, sair. Colocava uma maquiagem que já não usava comigo, pegava a bolsa e dizia algo vago como vou encontrar um amigo. Se eu perguntava quem era, ela suspirava como se eu tivesse ofendido. Por que isso importa? Virou a frase preferida dela. Depois veio o celular. Sempre virado para baixo, sempre bloqueado. Se eu entrava no cômodo enquanto ela digitava, ela virava a tela automaticamente, sem pensar. Puro reflexo. Perguntei uma vez, diretamente, se tinha algo acontecendo. Ela riu. Riu de verdade. Disse que eu estava sendo paranoico e inseguro, e que aquilo não ficava bem em mim. Na sexta-feira passada, depois de mais uma discussão que, de algum jeito, terminou comigo pedindo desculpa, ela me olhou nos olhos e disse, eu ainda estou vendo ele. Lida com isso. Falou com a maior naturalidade, como se estivesse comentando que trocou a marca do shampoo. Eu não gritei, não chorei, apenas balancei a cabeça e disse, ok. Ela deu um meio sorriso, como se tivesse ganhado alguma coisa. Acho que ela não entendeu o que aquele ok realmente significava. Depois disso, revirou os olhos, pegou a jaqueta e disse que voltaria mais tarde. Como se eu fosse apenas um colega de apartamento recebendo um aviso por educação. A porta bateu, e o apartamento ficou em silêncio, daquele jeito pesado e desconfortável. Sem TV. Sem música. Só o barulho da geladeira e a sensação de que ela finalmente tinha parado de fingir. Fiquei um tempo sentado no sofá, olhando a marca no assento onde ela sempre sentava com as pernas encolhidas. Eu ainda não estava com raiva, isso veio depois. No começo, foi só clareza. Uma clareza fria, tranquila. Aquilo não era um erro. Não era confusão. Ela não chorou. Não pediu desculpa. Nem tentou justificar. Disse que estava saindo com outro cara do mesmo jeito que dizia que tinha acabado o leite de aveia. Fui para o quarto e abri o armário. As roupas dela ocupavam uns 80% do espaço. Vestidos que usava para sair, sapatos que dizia precisar, jaquetas compradas só porque pareciam caras. O meu lado era uma faixa estreita de cabides e alguns moletões jogados na prateleira de cima. Foi ali que comecei a arrumar minhas coisas. Sem drama, sem raiva. Peguei primeiro uma bolsa esportiva. Depois, a mala velha debaixo da cama. Dobrei as roupas com cuidado, como se estivesse arrumando para uma viagem. Meias enroladas. Camisas empilhadas. Calças dobradas do jeito que meu pai me ensinou. Enquanto arrumava, percebi o quanto daquele apartamento nunca foi meu. O sofá que ela escolheu. Os pratos que ela gostava. As fotos emolduradas de viagens que ela mal lembrava. Até a colcha da cama era dela. Eu queria algo mais escuro. Ela disse que parecia deprimente. No meio do processo, meu celular vibrou. Mensagem dela, não me espera. Não respondi. Peguei minhas coisas do banheiro. Deixei os produtos caros que ela comprava. Levei minha lâmina barata, minha escova de dentes, o perfume que ela sempre dizia ser masculino demais. Quando fechei a mala, senti algo definitivo, de um jeito que não esperava. Como uma porta se fechando em silêncio.
Antes de sair, peguei um post-it da gaveta de tranqueiras. A caneta falhou um pouco, mas as palavras vieram fáceis. Boa sorte com ele. Colei no balcão da cozinha, bem onde ela veria ao chegar. Peguei as malas, olhei o apartamento pela última vez e saí sem trancar a porta. Dormir no sofá do meu irmão naquela noite foi estranho. Ele não fez perguntas, só me deu uma cerveja e assentiu, como se já soubesse de tudo. Fiquei encarando o teto até amanhecer, ouvindo a voz dela na minha cabeça. Eu ainda estou vendo ele. Lida com isso. O que mais doeu não foi a traição. Foi a facilidade com que ela disse aquilo. Por volta do meio-dia, meu celular explodiu. Ligações perdidas, mensagens uma em cima da outra. Onde você está? Você está sendo dramático. Você foi embora mesmo? Jake, me responde. Eu esperei, deixei ela sentir o peso. Quando ouvi o correio de voz, o tom dela já tinha mudado. Não era arrependimento. Era pânico. Ela não disse isso com todas as letras, mas dava para ouvir nas entrelinhas. Ela tinha voltado para casa e encontrado o armário vazio. O jeito como ela ficava perguntando onde estavam minhas coisas, por que os cabides tinham sumido, por que eu levei até o abajur do criado mudo, como se aquilo fosse algum tipo de traição, dizia tudo. Você nem conversou comigo, ela escreveu em uma mensagem, como se o irracional fosse eu. Foi aí que respondi. Só uma vez. Você mandou eu lidar com isso. É exatamente isso que estou fazendo. Os 3 pontinhos apareceram. Sumiram. Apareceram de novo. Você está exagerando. Foi só sexo. Eu não achei que você fosse mesmo embora. Essa frase ficou ecoando. Ela não achou que eu fosse sair. Durante 3 anos, eu fui o que se ajustava, o que pedia desculpa, o que engolia comentários e se convencia de que amor era paciência. Em algum momento, ela decidiu que eu era permanente. Como um sofá gasto, com o qual você já não tem cuidado porque sabe que não vai a lugar nenhum. Naquela noite, ela apareceu na casa do meu irmão sem avisar. Ficou na varanda, braços cruzados, maxilar tenso, como se fosse ela a vítima. Você me humilhou, disse, em vez de dar boa noite. Eu ri, não consegui evitar. Isso a deixou furiosa. Você não pode agir assim, ela retrucou. A gente podia ter resolvido. Foi nesse instante que algo finalmente silenciou dentro de mim. Não havia mais nada para resolver. Quando eu disse isso, ela não chorou. Deu uma risada de desprezo, como se eu fosse ingênuo. Você está agindo como se eu tivesse te esfaqueado, ela disse. As pessoas traem. Acontece. Só vira o fim do mundo se você decidir que é. Essa frase me contou mais do que qualquer confissão. Fiz uma única pergunta. Há quanto tempo? Ela hesitou. Tempo suficiente. Isso importa, respondeu, irritada. Claro que importava. Mas o fato de ela não responder deixou tudo claro. Não foi um erro bêbado, nem um momento de fraqueza. Era uma vida paralela à qual ela se sentia no direito, comigo bancando a parte chata. Ela se aproximou, baixando a voz, como se estivesse sendo razoável. Você vai jogar tudo fora por causa disso? Como se fosse nada. Olhei para ela e percebi que não sentia mais atração nenhuma. Nem física, nem emocional. Só vi alguém que media amor por conveniência. Alguém que confundiu minha paciência com fraqueza. Disse que passaria depois para pegar o resto das minhas coisas. Ela revirou os olhos de novo e murmurou inacreditável, como se eu fosse o vilão da história dela. Naquela noite, às 1h43 da manhã, ela mandou mensagem: sinto sua falta. Ele não é você. A gente pode conversar amanhã. Não respondi. Na manhã seguinte, um amigo em comum me perguntou o que tinha acontecido. Pelo visto, Lena já tinha contado a versão dela. Disse que eu surtei, que não aguentei a honestidade, que era controlador e dramático. Deixei que fosse assim. Quando voltei ao apartamento 2 dias depois, ela não estava lá. Dava para perceber que não dormia direito. A cama toda revirada, taças de vinho na pia, o moletom dele jogado na cadeira. Peguei o resto das minhas coisas em silêncio. Meus livros. Minhas ferramentas. O carregador reserva que eu sempre emprestava. Notei que ela tinha tirado o post-it do balcão. Mas o meu lado do armário continuava vazio. E, pela primeira vez em muito tempo, meu peito também. Uma semana passou, depois outra.
O silêncio se acomodou de um jeito diferente do que eu esperava. Não era solidão. Era calma. Sem tensão no ar. Sem esperar o próximo comentário que me diminuiria. Lena não lidou bem com isso. Começou a inventar motivos para mandar mensagem. Logística, no início. Você levou o liquidificador. Era meu, respondi. Um dia de silêncio. Depois outra, você cancelou a internet. Sim. Mais uma pausa. Você está sendo mesquinho. Aquela palavra de novo. Mesquinho. O jeito favorito dela de fugir da responsabilidade. Ela apareceu outra vez sem avisar, numa tarde em que eu estava pegando a última caixa no apartamento. Dessa vez, estava calma. Até doce. Aquela versão que ela usava quando queria algo. Sabe, disse, encostada no balcão, ele nem é tão legal assim. Meio imaturo. Continuei fechando a caixa. Você saiu por nada, ela insistiu. A gente podia ter redefinido as coisas, aberto a relação. Você é muito rígido. Isso me fez parar. Rígido? Por que eu não quis ser traído? Olhei para ela e disse, você não queria uma relação aberta. Você queria um plano reserva. O rosto dela se fechou. Isso não é justo. Assim como chegar em casa, encontrar o armário vazio e fingir surpresa, respondi. Foi aí que ela explodiu de novo. Disse que eu me arrependeria, que ninguém mais aguentaria alguém como eu, que eu era mediano, chato, substituível. E o curioso é que eu já tinha acreditado nisso. Talvez por muito tempo. Mas ali, segurando uma caixa com minhas próprias coisas, algo mudou. Se estar com ela exigia que eu me encolhesse, então ficar sozinho era uma evolução. Levei a última caixa até o carro. Dessa vez, ela não me seguiu. Quando fui embora, olhei pelo retrovisor. Ela ainda estava na porta do apartamento que dividimos, braços cruzados, com um olhar de raiva e confusão. Não porque me amava. Porque, pela primeira vez, eu tinha ido embora. A vida não melhorou como mágica depois disso, ela só ficou mais silenciosa. E nesse silêncio, as coisas começaram a fazer sentido. Me mudei para uma sublocação temporária perto da casa do meu irmão. Móveis baratos. Paredes neutras. Nenhuma memória grudada em nada ainda. Era provisório, e isso era bom. Parecia um botão de reiniciar. Lena, por outro lado, entrou em espiral. Amigos em comum começaram a mandar mensagens estranhas, checagens disfarçadas de curiosidade. Ela não está bem. Ela não achou que você fosse sério. Ela se sentiu pega de surpresa. Essa última quase me fez rir. Pelo que chegou até mim, depois que eu fui embora, ela dizia às pessoas que achava que eu estava blefando. Que eu ia esfriar a cabeça, voltar, e eles resolveriam tudo. Chegou até a brincar sobre como eu estava sendo dramático. Isso durou até ela perceber que eu tinha levado tudo que realmente importava para mim. Também fiquei sabendo que as coisas com ele não estavam indo bem, surpreendentemente. Acontece que quando um relacionamento começa com traição, confiança não costuma ser a base. Quem diria? Uma noite, ela me ligou bêbada, nem disse oi, só começou a chorar. Disse que se sentia idiota. Que sentia falta de como tudo era fácil comigo. Que odiava acordar sozinha em um apartamento que, de repente, parecia grande demais. Eu ouvi, não interrompi. Quando ela terminou, ficou aquele silêncio longo, em que eu sabia que ela esperava que eu dissesse algo reconfortante. Algo familiar. Em vez disso, falei, você não sentiu minha falta quando achou que eu não iria embora. Ela desligou. Na manhã seguinte, bloqueei ela. Não por raiva, mas por respeito próprio. Foi aí que caiu a ficha. O término não começou no dia em que ela admitiu que estava vendo outro. Começou meses antes, toda vez que ela me diminuía, me descartava e partia do princípio de que eu sempre estaria ali, não importava o que ela fizesse. Eu já não era mais o parceiro dela. Eu era a rede de segurança. E ir embora não me tornou fraco, me tornou livre. Bloquear ela deveria ter sido o fim, linha limpa, ponto final. Mas a vida não funciona assim. Cerca de um mês depois, esbarrei com ela em um mercado. Mesmo corredor. Molho de macarrão. Logo ali. Ela estava diferente, não de um jeito positivo. Mas como alguém que não dormia bem havia um tempo. Cabelo preso, sem maquiagem, olhos lendo rótulos como se eles fossem atacar. Ela travou quando me viu.
Por um segundo, nenhum de nós se mexeu. Depois, ela riu sem graça e disse: "Nossa, acho que o universo gosta de brincar." Assenti, educado, neutro. "Do jeito que você reconhece um estranho." Ela preencheu o silêncio rápido. "E aí, como você está?" "Bem", respondi. E era verdade. Isso pareceu desestabilizá-la. Ela inclinou a cabeça, como se procurasse rachaduras no meu rosto. "Você parece, bem", disse, quase decepcionada. Contou que tinha colocado as coisas dele no apartamento, depois tirado. Disse que ele era intenso, ciumento, queria garantias de que ela não falava com mais ninguém. A ironia claramente passou batida. "Eu não percebi o quanto tinha sorte", ela disse, baixo. "Você sempre foi estável." Ali estava, o elogio que chegou tarde demais. Eu não discuti, não me defendi, nem senti vontade. Apenas coloquei o molho no carrinho e disse: "Se cuida, Lina." Enquanto eu me afastava, ela chamou: "Você ainda pensa na gente?" Parei. Virei. Pensei por um segundo. "Não mais", respondi. O rosto dela caiu. Não de forma dramática, nem com raiva. Só vazio. Como se algo finalmente tivesse se encaixado. Paguei minhas compras e fui embora. Fiquei sentado no carro por um minuto depois, surpreso com o quanto senti pouco. Nenhum orgulho. Nenhuma tristeza. Só confirmação. Mais tarde naquela noite, percebi algo importante. Encerramento não é uma conversa. É o momento em que você para de precisar dela. E eu já estava ali. Depois daquele encontro no mercado, eu esperava algum impacto emocional atrasado. Arrependimento, nostalgia, vontade de checar as redes sociais dela. Nada disso veio. O que veio foi distância. Daquelas que você não percebe de imediato. Amigos em comum pararam de mencioná-la, convites mudaram, notei quantos planos de grupo sempre giravam em torno de contornar os humores dela. Sem ela na equação, tudo ficou mais simples. Mais leve. Uma noite, meu irmão perguntou se eu estava bem ficando sozinho. Não preocupado, só curioso. Respondi a verdade: não me sinto sozinho. Me sinto sem dono. Aquilo surpreendeu ele. Me surpreendeu também. Comecei a fazer coisas que não fazia havia anos. Ficar fora até tarde sem dar explicações. Jantar cereal porque deu vontade. Comprar móveis que eu realmente gostava, não os que pareciam adultos o suficiente. Coisas pequenas, rebeldias silenciosas. Então, do nada, Lena me mandou um e-mail. Como se fossemos colegas encerrando um projeto. Disse que vinha pensando muito, que estava em terapia agora. Que finalmente entendia por que eu fui embora. Que não queria voltar, só queria paz entre nós. Fiquei olhando a tela por um bom tempo. Paz, para ela, sempre significou acesso. Poder me alcançar sem consequências. Ser absolvida sem devolver nada em troca. Não respondi. Uma semana depois, ela mandou outro, mais curto, mais frio. Eu acho que eu merecia isso. Aquela foi a coisa mais próxima que ela chegou de assumir responsabilidade. Deletei o e-mail e segui com o meu dia. À noite, deitado na cama, pensei em como ela tinha dito para eu lidar com isso. Na confiança absoluta de que eu ficaria. No choque dela ao encontrar um armário vazio. Tem gente que acha que amor é resistência. Que ficar, aconteça o que acontecer, é força. Mas às vezes, força é arrumar as malas em silêncio, deixar um bilhete e escolher não se explicar nunca mais. Eu não a odiei por nada disso. Eu só não pertencia mais àquele lugar. Alguns meses depois de tudo ter desmoronado, soube de uma carta. Não a minha, essa eu sabia exatamente o que dizia. Mas a que ela nunca me entregou. Meu irmão encontrou Lena no aniversário de um amigo em comum. Eu não fui. Ainda não queria mundos se cruzando. Ele voltou para casa com uma expressão estranha e disse: "Ela perguntou de você." Perguntou de verdade. Pelo visto, ela carregava algo na bolsa havia semanas. Dobrado, amassado, com as bordas gastas. Uma carta escrita depois que ela chegou em casa e encontrou o armário vazio. Depois que tirou o post-it do balcão e percebeu que não haveria uma reconciliação dramática. Ela não deu a carta para ele me entregar. Só contou o que estava escrito. Era um pedido de desculpas. Um de verdade, pelo que parecia. Sem desculpas esfarrapadas.
Sem desvio de culpa. Só arrependimento. Ela escreveu sobre como achava que amor era alavanca. Como confundiu ser desejada com estar segura. Como nunca imaginou que ok significaria ir embora. Quando meu irmão terminou de contar, ele esperou alguma reação. Eu não tive. Não porque não importasse, mas porque chegou tarde demais para mudar qualquer coisa. Essa foi a parte estranha. Meses antes, eu teria relido cada palavra na cabeça. Tentado entender. Pensado se era suficiente. Agora, parecia só uma nota de rodapé em um capítulo encerrado. Eu disse a ele que esperava que ela fosse sincera. Que esperava que tivesse aprendido algo real com aquilo. E eu quis dizer isso. Naquela noite, sentei na varanda com uma cerveja, as luzes da cidade vibrando lá embaixo, pensando em como os finais nem sempre vêm com explosões. Às vezes, são só decisões silenciosas tomadas enquanto a outra pessoa acha que você vai ficar. Ela me mandou lidar com isso. E eu lidei. Não com raiva, não com vingança, apenas indo embora e nunca precisando voltar. Acho que esse é o fim. Não o dramático. O real. De vez em quando, ainda me pego reparando em coisas que ela comentaria. Uma camiseta que ela odiaria. Uma música que chamaria de barulho. Eu sorrio quando acontece. Não porque sinto falta dela, mas porque não preciso mais me editar. Soube que ela mudou de apartamento, um menor. Novo trabalho, outro círculo de pessoas. Espero que esteja dando certo para ela, de verdade. Eu não preciso que ela sofra para me sentir bem. Aquele capítulo já cumpriu o que precisava cumprir. As pessoas perguntam se eu faria diferente hoje. Se eu queria ter dito mais. Lutado mais. Me explicado melhor. Não faria. A coisa mais poderosa que fiz naquela relação não foi discutir nem exigir respeito. Foi dizer, ok. Arrumar minhas coisas enquanto ela estava com outra pessoa. E deixar um bilhete que não implorava, não ameaçava, não acusava. Só fatos. Boa sorte com ele. Sem insultos, sem discurso de encerramento, sem segundas chances embrulhadas em culpa. Ela voltou para um armário vazio porque achou que amor era permanência sem esforço. Porque acreditou que eu ficaria, não importava o quanto me diminuísse. Eu não fiquei. E foi isso que aprendi. Para quem estiver lendo e se perguntando se está exagerando, sendo dramático ou jogando tudo fora, se alguém manda você lidar com o desrespeito, acredite. Lide com isso escolhendo a si mesmo. Você não deve resistência à custa da sua dignidade. Às vezes, o final mais saudável é o silencioso. Aquele em que você vai embora, não olha para trás, finalmente, abre espaço para uma vida que não exige que você desapareça dentro dela. Valeu por acompanhar até o fim. Curte, se inscreva e hypa o vídeo para fortalecer o canal. Amanhã tem mais história para vocês.